Boa noite, queridos irmãos. Mais um culto vai se iniciar, dessa vez de uma maneira diferente, voltando a como nós fazíamos lá atrás. Mas da mesma forma como no presencial ou com os irmãos que estavam nos acompanhando de casa, sinta-se à vontade, louve a Deus aí na sua casa, separe um momento para isso, não deixe que nada te distraia e que o seu foco seja realmente em Jesus Cristo. Amém? Nós vamos cantar algumas músicas que os irmãos conhecem e a facilidade de poder estar na sua casa, que depois você pode voltar, pode cantar de novo, pode assistir de novo, pode assistir e compartilhar com as pessoas. Então, louve a Deus nesse momento que você está assistindo agora. Amém? Quero orar com você para que a gente possa consagrar esse momento para Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos preparou mais um culto. Estamos aqui diante de Ti para Te louvar, Te agradecer, Te engrandecer, Deus, porque o Senhor é o único que é digno de toda honra, glória e louvor. Obrigado pela vida de cada um que está aqui acompanhando conosco. Que o Senhor esteja no controle de cada detalhe que irá acontecer aqui durante essa programação e das nossas vidas, ó Pai. Nos abençoe com a Tua palavra, nos molde com a Tua palavra e que tudo que aconteça seja embasado em Ti para a Tua honra e glória. Te louvamos por essa honra, oportunidade, em Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos. Vamos cantar. Sinta-se à vontade para louvar a Deus. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrame Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrame Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrame Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo,
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, eu quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. A igreja canta santo. Nosso Deus é santo, todo-poderoso. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos são de ver quão grande é o meu Deus. Rei da criação, da terra, céu e mar, fez do céu o teu palácio, toda a glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, tu és santo. Santo, o universo exalta o teu poder, pois tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, tua luz celebrarei, e se a escuridão vier a mim, o teu nome eu clamarei. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo, o universo exalta o teu poder, tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Aleluia, ó Senhor da terra e do céu. Aleluia, ó Senhor da terra e do céu. Aleluia, ó Senhor da terra e do céu. Deus acima, Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo, querido Deus, me mostre o teu querer, tu és santo, santo, o universo exalta o teu poder, tu és santo, 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 santo. Aleluia, ao Senhor da terra e do céu. Aleluia, ao Senhor da terra e do céu. Aleluia, ao Senhor da terra e do céu.
aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, e sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida
Boa noite aos queridos irmãos, queridas irmãs. Boa noite a todos vocês que estão conosco nesta noite, neste último culto do ano de 2020. Como diz a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que nos diz assim, a parte B do versículo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E realmente podemos, assim como o profeta Samuel, poder também dizer nesta noite, neste último culto do ano de 2020, poder dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Como é bom podermos nos reunirmos para cultuar ao nosso Deus. Como é precioso podermos cantar louvores ao nosso Deus. Como é precioso podermos orar agradecendo ao nosso Deus, derramar nosso coração diante do nosso Deus, daquele que é soberano sobre todas as coisas, daquele que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Nada foge do controle da história, tudo está nas suas mãos soberana. E é diante dele que nós queremos, nesta noite, através da meditação da sua palavra, rogar que ele fale conosco através da sua palavra, que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração possa queimar pelo desejo, não somente de adorar a Deus, mas de viver para ele. Então eu gostaria que você, nesse instante, fechasse seus olhos e nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus para a meditação da sua palavra. Senhor nosso Deus, obrigado, porque assim como o profeta Samuel, nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se não fosse a tua graça, a tua misericórdia, ó Deus, o que seria de nós nesse ano tão difícil que foi o ano de 2020? Ó Deus, que privilégio é podermos com liberdade cultuarmos ao Senhor. Deus, que privilégio é podermos adorar ao Senhor através dos cânticos. Ó Deus, que privilégio é podermos adorar ao Senhor através da oração. Que privilégio é podermos adorar ao Senhor através da meditação da Tua palavra. Que privilégio, Senhor, é podermos estar na Tua presença. E tudo isso é possível por Jesus Cristo, aquele que nasceu lá em Belém, aquele que cresceu, iniciou o seu ministério, demonstrando o seu amor, sua graça, aquele que deu a sua vida em sacrifício pelos nossos pecados, derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário, aquele que morreu sim, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E é por meio dele, de Jesus, que nós podemos entrar na tua presença. E obrigado a Deus pelo Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que abre o nosso entendimento para compreender a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nós consagramos este culto diante de ti, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração durante a semana para poder compartilhar com os queridos neste momento. Onde está a sua esperança? E nós estamos chegando ao final do ano de 2020 e poderemos dizer: que ano foi esse? Que ano foi esse? Quando lá no início de 2020 todos nós estávamos cheios de expectativas, cheios de sonhos, e de repente tudo mudou por conta do vírus Covid-19, por conta dessa pandemia. Quantas mudanças na vida pessoal, na vida profissional, na economia, no nosso país, no mundo como um todo. Talvez para você que me ouve, você esteja contando os minutos para terminar este ano. E talvez cheio de expectativa para um novo ano, 2021. Para alguns, se pudesse pular este ano de 2020, direto para 2021, seria maravilhoso. Para outros,
Foi um ano cheio de oportunidades para se adaptar, crescer e valorizar as suas prioridades e principalmente o valor de um abraço. Hoje nós não podemos nos abraçar por conta dessa pandemia. O Natal foi diferente. A essência foi a mesma. Celebrarmos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que se fez homem e veio habitar no meio de nós. Para ser o nosso Salvador, para ser o Senhor das nossas vidas. A essência do Natal não muda. Mas este ano foi diferente. Nós não podemos nos reunir com todos os familiares que gostaríamos de ter na nossa casa. Podemos nos abraçar, podemos sair na rua. Enfim, que ano foi esse, o ano de 2020? Foi um ano de muitas perdas, traumas emocionais, incertezas, conflitos, insegurança, crises pessoais. Como você chega ao final deste ano de 2020? Se você tivesse que contabilizar tudo o que aconteceu, houve mais perdas ou houve mais ganhos? Então, quantas coisas se passaram ao longo deste ano de 2020? Eu sei, meus queridos, que palavras não amenizam o sofrimento. E quantas pessoas sofreram, seja por estar internado, sofreram perdendo o seu emprego, sofreram por causa de um ente querido que faleceu por conta desse vírus. Eu sei que palavras não enxugam as lágrimas, nem substituem os abraços, mas creio que que o Deus da esperança é capaz de preencher o vazio do seu coração. E a última mensagem deste ano de 2020 será de esperança e confiança em Deus e nas suas promessas. Eu sei que quando nós olhamos para trás, quando nós fazemos uma retrospectiva deste ano, quantas coisas aconteceram. Foi um ano difícil para mim também. Além de me adaptar a várias coisas, perdi meu pai também. Enfim, quantas coisas aconteceram. Mas eu posso chegar ao final deste ano, neste último culto, e poder dizer: Ebenezer, até aqui me tem ajudado o Senhor. E eu espero que você também possa dizer: Ebenezer, mesmo diante de todas as lutas, de todos os desafios, das lágrimas, das crises, dos momentos de angústias, de ansiedade, que você possa dizer, mesmo diante de tudo isso, eu posso dizer: Ebenezer, até aqui me tem ajudado o Senhor. Não porque eu sou merecedor, não porque eu sou melhor, não, pela graça de Deus é que chegamos ao final deste ano de 2020. Sabe, meus queridos, a nossa geração tem perdido gradativamente a esperança da glória. As pessoas vivem olhando somente para a perspectiva deste mundo, desta vida que temos apenas neste mundo, e nos esquecemos daquilo que o Senhor está preparando depois que partirmos deste mundo, ou quando o Senhor Jesus voltar para buscar os seus filhos, as suas filhas. E nós vivemos como que se a nossa vida nesse mundo ela fosse eterna. É óbvio que ninguém quer morrer, mas a morte é uma realidade que faz parte da nossa vida. Todos nós somos contaminados com o vírus do pecado. E esse vírus não tem cura. E esse vírus leva a pessoa à morte. E eu e você estamos caminhando para a morte. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23, todos pecaram e separados estão da glória de Deus.
Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte. Então todas as pessoas vão morrer. Mas o versículo continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus queridos, existe esperança para aqueles que confiaram as suas vidas a Jesus Cristo como o Salvador e o Senhor de suas vidas. Então, a nossa vida não se limita apenas aos anos de vida que temos aqui na terra. Nós temos que ter uma perspectiva da glória, a certeza para onde nós estamos indo e aquilo que Deus nos reserva, né, está reservado para aqueles que o amam de todo o coração, né? Então, estamos tão focados nas coisas periféricas que temos nos esquecido das essenciais. Nossa esperança atravessa o tempo, né? O cronos, que vem da palavra cronologia, né? E se projeta para a eternidade. Então, meu desejo é que você não pense somente no cronos, no tempo de vida que você tem aqui, mas você possa pensar naquilo que Deus está preparando para aqueles que o amam, para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Então, meus queridos, eu gostaria de, nesta noite, através da meditação da palavra de Deus, renovar a sua esperança. Que a sua esperança seja renovada. Talvez você se sinta angustiado, talvez você se sinta desanimado, talvez você se sinta sem esperança quanto ao futuro, aquilo que vai acontecer no próximo ano. Nesses últimos dias eu tenho ouvido tantas pessoas colocando a esperança nessa vacina, na vacina contra o coronavírus. Claro que essa vacina, ela pode trazer a cura, sim, mas virão outros desafios, virão outros problemas, né? Meus queridos, a minha oração é que a sua esperança esteja fundamentada em Deus e nas promessas da sua palavra. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Imagine que você estivesse no mar, num barquinho, né? E você estivesse contemplando a vastidão, a grandeza daquele mar. Aí, lá no seu barquinho, você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco até você, né? Então, imagina você colocando a mão na água e trazendo um pouco de água numa concha, na mão, até você. Imediatamente, ela começa a escorrer pelos dedos até a mão ficar vazia. Essa água é a vida do homem, do nascimento à morte. Ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir, até se acabar. Junto com tudo o que você tenha apreço neste mundo. Então, a nossa vida é como esta água na concha da nossa mão. Aos poucos ela vai saindo pelos dedos até se acabar, até secar. E a nossa vida é assim, ela vai se acabar. Porém, a vida com Deus, aquilo que Deus tem prometido para os seus filhos, para as suas filhas, é como a grandeza desse mar. O reino de Deus que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que lhe escorre pelos dedos, mas aqueles que seguem a Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Então, será que você tem dedicado toda a sua vida por um punhado de água? Diante de uma imensidão do mar que Deus tem para você? E muitos têm colocado a sua confiança apenas nesse punhado de água. E a minha oração é que você coloque a sua esperança, a sua confiança no Deus que tem um mar todo reservado
para os seus filhos e para as suas filhas. A gente não pode se esquecer que nós somos peregrinos neste mundo. Isso, por sua vez, não deve significar descompromisso histórico, social, político. Entretanto, nossa pátria é outra, é lá no céu. A nossa pátria não é aqui da terra. A nossa pátria é celestial. Mas enquanto estivermos neste mundo, que nós possamos fazer diferença nesse mundo, possamos demonstrar o amor de Deus às pessoas que não conhecem o amor de Deus, possamos levar uma mensagem de esperança para aqueles que estão desesperançados, para aqueles que estão angustiados, aflitos, que perderam a confiança em tudo, até em Deus. Então, nossos pés estão fincados no chão da história. Por quantos anos de vida nós vivemos nesse mundo? Mas nossos olhos já devem estar voltados para a eternidade. Um dos versículos que me impactou nesse ano de 2020, diante de todas as crises, diante de tudo aquilo que eu vi com os meus olhos, diante de tudo aquilo que passou pelo meu coração ao longo deste ano. Um dos versículos que tem me sustentado e tem me fortalecido ao longo desse ano de 2020 é Colossenses capítulo 1, versículo 27. Abra sua Bíblia lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Deixa eu só... Encontraram? Colossenses 1, 27 diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Principalmente essa parte, o finalzinho do versículo, Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe, queridos, Jesus Cristo em mim é a esperança de uma nova vida. Paulo, aqui nesse versículo, traz uma mensagem de esperança a todos os filhos de Deus, a todos aqueles que um dia deram esse passo e entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, reconheceram que Ele nasceu sim, reconhece o seu ministério, o seu amor, os seus milagres, reconhece que Ele morreu naquela cruz, derramou o seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados. O Senhor Jesus que morreu sim, foi sepultado, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, como nos diz as Escrituras. Sabe, queridos, e o apóstolo Paulo aqui nos traz uma mensagem de esperança. Paulo lembra aos irmãos de Colossos como era a vida antes da esperança do Evangelho. Conforme o texto, se você olhar para o versículo 21 do capítulo 1, diz assim: olha como era a nossa vida antes de conhecermos a Jesus Cristo. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós éramos inimigos de Deus, estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. E Ele, por sua graça,
nos reconciliou. Ou seja, através de Jesus Cristo, nós temos o perdão dos pecados. Através de Jesus Cristo, nós deixamos de ser criatura para sermos filhos de Deus. Através de Jesus Cristo, nós temos acesso à presença de Deus e temos a segurança de uma vida eterna. Então lembre-se disso, de onde você veio, quem você era. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos estranhos. E Ele nos reconciliou por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, por causa do sacrifício do Cordeiro, nós somos apresentados a Deus de que maneira? De maneira santa, inculpável e irrepreensível. Ou seja, Cristo em mim é a esperança de ser uma pessoa conforme a imagem daquele que me criou. Agora, tendo uma nova vida, tendo o perdão dos pecados, me tornando, agora sendo filho de Deus. Agora eu faço parte da família de Deus e Ele me salvou para que a luz de Jesus Cristo possa brilhar através da minha vida, para aqueles que ainda vivem nas trevas, para que eles conheçam a mensagem de Jesus. Eu não estou falando de uma mensagem de religião para você vir à igreja, mas eu estou falando de uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que transforma a vida. Onde você era inimigo, agora você se torna filho de Deus. Onde você estava afastado, agora você tem comunhão com Deus. Então esta é uma mensagem de esperança. Então, meus queridos, Cristo em mim é a esperança da glória. Por mais que a gente esteja vivendo dias difíceis, por mais que 2021 possa vir dias difíceis também, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem eu tenho colocado a minha esperança, e mesmo que eu venha a falecer, eu sei para onde eu vou. Então, Cristo em mim é a esperança da glória. Você tem essa esperança? E meditando nesse versículo aqui do livro de Colossenses, eu fui impactado com esta verdade da palavra de Deus: Cristo em vós, a esperança da glória. Podemos afirmar com toda a convicção que Jesus Cristo é a verdadeira esperança para aqueles que não têm ou perderam a esperança. Eu me encontrei com muitas pessoas ao longo desse ano sem esperança, ou que perderam a sua esperança. Pessoas profundamente angustiadas, aflitas, deprimidas, vivendo à base de calmantes, de medicação. Então, meus queridos, por que essas pessoas viveram ou estão vivendo dessa forma? Porque toda a expectativa deles está nas coisas deste mundo. É como aquele punhado de água, ele só olha para aquele punhado de água, enquanto tem uma grandeza do mar. Então, meditando nesse versículo, eu reconheço que Jesus Cristo é a única solução para o ser humano desesperançado. Pessoas sem esperança, elas perdem o sentido da vida. Não têm motivação para lutarem ou viverem. Não têm alegria no que realizam, não acreditam que os seus problemas de saúde, familiar, financeiro possam ser resolvidos. Eu não sei, talvez hoje, como você possa estar. Eu não conheço o seu coração. Deus conhece o seu coração. Deus conhece as suas necessidades. Deus vê as suas lágrimas. Deus vê aquilo que você precisa. Deus conhece a sua vida. E eu queria dizer, meu querido, que Deus, Ele te ama. E Deus está de braços abertos para te ajudar, para te consolar. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Desta forma, eu gostaria de encorajá-los a renovar a vossa esperança nas certezas que a palavra de Deus nos dá. Tenha fé. Fé
é a convicção, fé é a plena certeza de que Deus é real, de que Deus é todo-poderoso e que Ele pode mudar a sua sorte. Ele está no controle da história. Então, meus queridos, tenha fé. E eu gostaria de te convidar nesta noite a se aproximar de Deus. E diante das promessas de Deus, você confiar de todo o seu coração. Talvez você está desacreditado das promessas de homens. Talvez você está desacreditado das promessas, muitas vezes até de líderes espirituais. Meu querido, eu quero te encorajar nesta noite a colocar a sua esperança nas promessas da palavra de Deus. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus, Ele está pronto, Ele está de braços abertos para te ajudar, mas você precisa dar um passo em direção a Ele, reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo a sua limitação, reconhecendo que você é pecador, que Ele é santo, dando esse passo de fé, entregando a sua vida, reconhecendo que o Senhor Jesus sofreu naquela cruz injustamente. Ele não cometeu nenhum pecado e Ele deu a sua vida por amor a mim, por amor a você. Então, tenha fé, confie nas promessas de Deus. Mesmo que as coisas neste mundo não venham melhorar, aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam é infinitamente maior. E eu gostaria rapidamente de olhar para algumas promessas da palavra de Deus que fortalecem a nossa esperança em Deus. Primeiro, Cristo em vós é ter certeza da vida eterna. E eu vou ler alguns versículos que comprovam essas verdades. Primeiro versículo, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Se você quiser anotar essas referências para depois ler com mais calma, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Primeira verdade, Cristo em vós é ter certeza da vida eterna. E o que diz João 5, 24? Diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então esse versículo, ele nos mostra 3 promessas para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Primeiro, tem a vida eterna. Segundo, não entra em juízo, não será condenado no inferno. E terceiro, passou da morte para a vida. O que é passar da morte para a vida? Lembre-se que eu e você nascemos espiritualmente mortos por causa do nosso pecado. Então, eu e você estávamos mortos. E somente através de Jesus Cristo nós recebemos vida e vida eterna. E esta vida que Jesus promete não é uma vida que vai se acabar, mas ela é eterna, é para sempre. Então, não sou eu que estou prometendo a vida eterna. Não é a igreja que está prometendo a vida eterna, não é a sua religiosidade que garante a sua vida eterna, não são suas obras que garantem a sua vida eterna, é o Senhor Jesus. Então, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, Cristo em vós é ter certeza da vida eterna. E quando eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, este foi o versículo que foi a chave que abriu a porta do meu coração, para que Jesus pudesse entrar e se tornar o meu Salvador e o meu Senhor. A partir daquele dia, eu nunca mais duvidei da minha vida eterna, porque o Senhor Jesus prometeu. Segunda verdade, Cristo em vós é ter a certeza do perdão dos pecados. Segunda verdade, Cristo em vós é ter a certeza do perdão dos pecados. Não sou eu que perdoo pecados, mas o nosso Deus que nos perdoa. 1 João, Evangelho de João, lá no finalzinho da sua Bíblia, 1 João capítulo 1, versículo 9.
Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu querido, não importa o pecado que você tenha cometido, por mais grave e horrendo que tenha sido ele, a palavra de Deus fala que se você confessar os seus pecados a Deus, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que promessa preciosa da palavra de Deus. Então, a primeira verdade, Cristo em vós é ter certeza do perdão, a certeza da vida eterna. A segunda verdade, Cristo em vós é ter certeza do perdão dos pecados. Terceiro lugar, Cristo em vós é ter certeza de ter um amigo fiel. Talvez, ao longo deste ano, nesses momentos difíceis que nós enfrentamos, talvez você se decepcionou com algumas pessoas que disseram ao longo da vida que eram seus amigos, mas que nesses momentos mais difíceis eles se afastaram ou não estenderam a sua mão para te ajudar. Mas a palavra de Deus fala que Cristo em nós é ter a certeza de um amigo fiel. Olha só o que diz o Evangelho de João, capítulo 15, verso 14. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então o Senhor Jesus, Ele não é somente o nosso Salvador, Ele não é somente o nosso Senhor, mas Ele quer ser o nosso amigo. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O que o Senhor Jesus nos manda? Está registrado na sua palavra, é viver como Ele viveu. Então, e vivendo desta forma, nós somos amigos de Deus. Então, Cristo em vós é ter a certeza de ter um amigo fiel, que nunca vai te abandonar, que nunca vai te decepcionar, que nunca vai se afastar de você. Como traz segurança ter um amigo como o Senhor Jesus. Quarto lugar, Cristo em vós é ter a certeza de que temos livre acesso ao Pai. Cristo em vós é ter certeza que temos pleno acesso ao Pai. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16, nos diz assim. Hebreus 4, 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, através de Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao trono da graça, à presença de Deus, para derramar nosso coração, para compartilhar das nossas necessidades. Eu não preciso de intermediário. Jesus Cristo, é através dele, somente dele, que eu tenho acesso a Deus. Não é através de um pastor, de um padre, do Papa, não. É através de Jesus Cristo. Então ele diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com confiança. Então que privilégio nós temos. Então, Cristo em vós é ter a certeza de que temos livre acesso ao Pai. E você tem aproveitado deste livre acesso à presença de Deus? Para conversar com Deus, derramar seu coração, contar das suas necessidades, chorar na presença de Deus? Sexto lugar, Cristo em vós é ter a certeza de que Ele fala comigo através da sua palavra. Deus não fala comigo através de homens, de revelações.
né? Quantas revelações falsas nos nossos dias. Deus fala através da sua palavra. Então você quer ouvir Deus falando com você? Ele vai falar com você através da sua palavra. Ele não vai falar com você através de sonho, de revelações. Ele vai falar com você através da sua palavra. Olha o que diz Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Lembre-se, são promessas da palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, ou nos tempos de hoje, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus, nos nossos dias, deixou a sua palavra revelada, de Gênesis ao Apocalipse. E Deus fala conosco através da sua palavra. Neste ano de 2020, nos momentos difíceis, quantas vezes ao longo desse ano foi precioso poder ouvir Deus falando comigo através da sua palavra, me consolando, me encorajando, me desafiando, renovando a minha esperança. Como é precioso ter a palavra de Deus. Assim como o salmista, possamos dizer: quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E quantas pessoas desprezam a palavra de Deus, quantas pessoas só leem a Bíblia quando vão à igreja. Então, como Deus vai falar com você se a Bíblia está fechada? Se você não está com seus ouvidos e com o seu coração aberto para ouvir aquilo que Deus quer falar ao seu coração? Então, meu querido, Deus nos nossos dias nos fala através da sua palavra. Ele não fala através de sonhos, ele não fala através de revelação, mas ele fala através da sua palavra. Então, abra a palavra, medite na palavra, ame a palavra de Deus. Sétima verdade: Cristo em vós é ter a certeza de que somos encorajados a prosseguir. Cristo em vós é ter a certeza de que somos encorajados a prosseguir. Olha, Atos capítulo 23, versículo 11. Era um momento muito difícil para o apóstolo Paulo. Ele estava preso e ele estava sendo levado para Roma, onde ele iria viver os seus últimos dias e lá ser decapitado. O apóstolo Paulo, que entregou a sua vida depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, uma luz brilhou e a sua vida foi transformada. Paulo, que era um perseguidor da igreja, Paulo que mandou prender muitos cristãos, aprovou a morte de muitos cristãos, mas depois que a sua vida foi transformada, Deus fez dele um instrumento, alguém que levasse a mensagem de salvação às pessoas que ainda não conheciam. E Paulo, até o último dia da sua vida, falou do amor de Jesus Cristo às pessoas. E Paulo passou por muitas lutas, por muitos desafios. Foi preso, foi chicoteado, passou fome, passou por muitas lutas, mas ele não deixou de cumprir a sua missão. E nesse momento difícil da vida dele, olha só o que a palavra de Deus nos diz em Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, ou se colocando ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O próprio Senhor Jesus se aproxima dele e diz: Paulo, coragem. Da mesma forma que você deu testemunho em tantos lugares aqui em Jerusalém, eu vou te levar até Roma, para que você dê testemunho de Jesus Cristo lá em Roma. Então, meus queridos, talvez seja essa palavra que você precisa ouvir nessa noite. Coragem. Talvez você está desencorajado, desanimado, perdeu as esperanças. E a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus diz para você, através da sua palavra: coragem, coragem. Então, quanta certeza nós temos em Cristo. Oitavo, Cristo em vós é ter a certeza de que temos um advogado fiel
né? Cristo em vós é ter a certeza de que temos um advogado fiel. 1 João capítulo 2, versículo 1. Primeira Epístola de João capítulo 2, versículo 1. Diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, meus queridos, mesmo que eu e você venhamos a falhar, nós temos um advogado fiel. E este advogado é Jesus Cristo, o justo. É Ele quem nos defende diante do Pai. Isso não nos dá o direito de vivermos na prática do pecado. De forma alguma, temos que buscar viver uma vida santa. Mas se porventura falharmos, nós temos um advogado fiel que nos defenderá diante do Pai. E temos que confessar o nosso pecado. 9º lugar, Cristo em vós é ter a certeza de ter uma vida frutífera. Eu só posso frutificar tendo Jesus Cristo na minha vida. Então, Cristo em vós é ter certeza de uma vida frutífera. João capítulo 15, versículo 5. Evangelho de João capítulo 15, versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, para que eu tenha uma vida frutífera, eu preciso estar em Jesus. Ele é a videira, eu sou o ramo que estou enxertado. E é somente em Jesus que eu terei uma vida frutífera. Meu querido, se você não frutificou nesse ano de 2020, é porque a sua vida não está em Jesus. Somente quando nós estamos em Jesus, dependemos de Jesus, é que nós vamos frutificar. Ele mesmo fala, sem mim nada podeis fazer. Então nós dependemos de Jesus para ter uma vida frutífera. Último lugar, Cristo em vós é ter a certeza de que Ele estará comigo para sempre, nos dias bons, nos dias difíceis, de pandemia ou sem pandemia, de luto, não importa. Ele promete estar conosco. Então Cristo em vós é ter a certeza de que Ele estará comigo para sempre. Mateus 28, 20, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, as últimas palavras de Jesus antes de voltar aos céus. Então ele reúne os seus discípulos e ele diz essas palavras aos seus discípulos. Mateus 28, 20, ele diz assim, a parte B do versículo 20, né? Diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, até que tudo se acabe, ou até a volta do Senhor Jesus. Então ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Ele nunca nos abandonou, nem um instante ao longo desse ano de 2020. Por mais difícil que tenha sido, Ele esteve ao nosso lado. Queridos, quantas certezas nós temos em Cristo. Coragem. Não desanimem e não percam a esperança, pois em Cristo há solução para tudo. Talvez a sua vida esteja em crise, talvez o seu casamento esteja em crise, talvez você esteja desempregado, talvez você esteja com o vírus, o Covid, talvez você esteja sem recursos financeiros, talvez você esteja passando por uma depressão profunda, por uma crise existencial. Eu queria dizer para você, meu querido, Cristo é a solução para tudo. Jesus Cristo é a verdadeira esperança para nós. E a palavra de Jesus é como uma espada que traspassa a alma e nos toca profundamente a segui-lo de forma incondicional. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder, ela é como uma espada que traspassa o nosso coração, para nos fortalecer na fé, para nos encorajar, para que a gente não perca a nossa esperança, mesmo que estejamos passando por momentos difíceis na vida. Então, mesmo que nós estejamos diante de incertezas com respeito ao ano de 2021,
Nós não podemos colocar a nossa esperança numa vacina. Claro que essa vacina pode nos ajudar, sim. Nós não devemos colocar a nossa confiança em homens, em governos. A nossa confiança tem que estar em Deus, tem que estar nas promessas da palavra de Deus. Então, a nossa vida é como aquele punhado de água que vai saindo por entre os dedos. Mas aquilo que Deus tem para nós é um oceano inteiro. Mas para que nós possamos desfrutar desta glória, para que nós possamos desfrutar dessa vida eterna, a nossa vida tem que estar segura em Deus. Jesus Cristo, Ele tem que ser o Salvador e o Senhor da minha vida. A minha vida não pode estar pautada nas coisas passageiras dessa vida. Meu querido, tudo aquilo que você conquistar nesse mundo vai ficar aqui. Mas aquilo que Deus tem reservado para você na eternidade é muito maior do que as coisas deste mundo. As coisas desse mundo são passageiras, mas aquilo que Deus tem para você é eterno, não se acaba. Jesus prometeu uma vida eterna para todo aquele que nele crê. A vida eterna não depende da minha religiosidade, das minhas obras, mas estar em Cristo, ter Jesus como o meu Salvador e o Senhor da minha vida. Então, meus queridos, e para encerrar esta mensagem, para que a sua fé seja fortalecida e alicerçada, assim como Paulo diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Então, meus queridos, eu quero te encorajar a colocar a sua esperança, a sua confiança em Jesus Cristo, porque Ele é a verdadeira esperança para você. Independentemente do que possa acontecer no ano de 2021, quando nós estamos firmados nas promessas de Deus, isso nos fortalece a prosseguir, a caminhar. E mesmo que a nossa vida venha a se findar, nós sabemos que a morte não é o fim, não acabou. Pelo contrário, desfrutaremos de uma vida eterna na presença do Senhor. Mas aqueles que rejeitam a Jesus Cristo, aqueles que não têm Cristo no seu coração, a palavra de Deus fala que a morte o leva à condenação eterna, ou seja, ao inferno, para sempre. Jesus tem uma vida eterna. Aquilo que, se você rejeitar a Jesus, você vai desfrutar de uma morte eterna, de uma separação eterna de Deus. Então, meu querido, é uma escolha que você tem que fazer. É uma questão de fé. Então, eu gostaria de encerrar lendo apenas 4 versículos com vocês que nos falam sobre esperança. Primeiro, Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13 diz assim: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, o Deus da esperança, Ele quer encher o seu coração de esperança. Então, se você está sem esperança, busque em Deus, no Deus da esperança, para que Ele possa encher o seu coração de esperança, para enfrentar, seja o que for, no ano de 2021. Segundo versículo, Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, vão vir momentos difíceis, perseverem na oração, perseverem na oração. Então, meus queridos, 3 conselhos aqui o apóstolo Paulo dá. Alegre-se na esperança. Que esperança é essa? A esperança das promessas de Deus que vão se cumprir. Então, alegre-se nelas. Segundo, seja paciente na tribulação. E terceiro conselho que ele fala, persevere na oração. Talvez você esteja desprezando a vida de oração. Seja ela individual, seja ela familiar, ou seja ela as reuniões de oração da igreja. Talvez ao longo desse ano você desprezou as reuniões de oração. Então, meu querido, a palavra de Deus fala, persevere na oração, para enfrentar os desafios, as lutas da vida. Terceiro versículo, Salmo 27, 14. Espera no Senhor.
Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então espera, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Então espera nele. E quarto versículo, Salmo 146, 5. Bem-aventurado, feliz, né? Aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Salmo 146, 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Onde está a sua esperança? Essa era a pergunta inicial quando nós começamos esta mensagem. Onde está a sua esperança? Onde você tem colocado a sua esperança? Se a sua esperança não estiver em Deus, se a sua esperança não estiver nas promessas de Deus, a sua esperança é uma esperança vazia. É uma esperança frustrada. É uma esperança que vai trazer somente tristeza e decepção. Mas se a sua esperança estiver em Deus e nas suas promessas, o seu coração vai estar cheio de paz, de alegria e de coragem para enfrentar os desafios, sejam eles quais forem. Como será 2021? Ninguém sabe. Deus sabe. Ele sabe exatamente tudo o que vai acontecer em 2021. Onde você tem colocado a sua esperança? Então, eu queria te encorajar com esse versículo de Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Viva nesse mundo, mas não se esqueça daquilo que Deus tem preparado na eternidade. A nossa vida é como um punhado de água que se acaba. Deus tem um oceano reservado para aquele que nele crê. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. E eu gostaria de te convidar a renovar a sua esperança. Se você não entregou sua vida a Jesus Cristo, meu querido, que seja esta a oportunidade. Pode ser a última oportunidade que você vai ter. Pode ser que amanhã seja muito tarde. Jesus Cristo está para voltar. Quando? Nós não sabemos. Mas Ele vai voltar para buscar os seus filhos. E se você não colocou a sua esperança em Deus, você não vai estar com Ele na eternidade. Talvez você que se diz filho de Deus, filha de Deus, mas que tem vivido para você mesmo, confiado em você mesmo, confiado nos seus recursos. Talvez você andou angustiado, decepcionado, ansioso, porque você desprezou o Deus da esperança. Você desprezou as promessas da palavra de Deus. Então, eu quero te convidar a se voltar para Deus e renovar a sua esperança, para que você viva a cada dia de 2021 com seu coração cheio de esperança, enfrentando os desafios de cabeça erguida e não de cabeça baixa, mas de cabeça erguida, confiante no Senhor. Querido Deus e Pai, Tu és o Deus da esperança. Durante muitos anos da minha vida, Senhor, eu vivi sem esperança, porque eu estava morto nos meus delitos e pecados. Eu era inimigo do Senhor. Ó Deus, eu vivia para satisfazer os meus próprios desejos. Mas um dia, Senhor, o Espírito Santo abriu os meus olhos e me fez entender quão miserável eu era, que eu estava perdido, sem esperança, e que Jesus Cristo era a verdadeira esperança. E o Espírito Santo me convenceu do pecado. E eu pude entregar a minha vida, dar esse passo e entregar a minha vida ao Senhor Jesus. E naquele dia, o Senhor preencheu o vazio do meu coração e encheu o meu coração de esperança. A minha esperança não está nas coisas desta vida, porque elas são passageiras, mas a minha esperança está no Senhor, nas promessas da Tua palavra, que o melhor ainda está por vir. E eu quero orar a Deus em nome de Jesus
em favor daquele que me ouve nesta hora. Ó Deus, se tem alguém que ainda não deu esse passo de entregar a sua vida a Jesus, que nesse momento possa se humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor Jesus, eu sou pecador, tem misericórdia da minha vida. Eu reconheço que o Senhor Jesus morreu, derramou seu sangue naquela cruz para perdoar os meus pecados. E nesta hora eu quero entregar a minha vida. Venha ser o Salvador da minha vida. Venha encher o meu coração de esperança e de paz. Talvez você que se diz cristão, mas que viveu uma vida de desprezo à vida de oração, não valorizou a leitura da palavra de Deus, não buscou a comunhão da igreja, acabou se envolvendo em muitos pecados. Meu querido, se humilhe diante do Senhor clamando por misericórdia e perdão. Jesus Cristo é o advogado fiel. Mas para que os seus pecados sejam perdoados, você precisa confessar, você precisa colocar em ordem a sua vida. Então, aceite, entregue a sua vida a Jesus nesse instante. Se reconcilie com Deus nesta hora. E a minha oração é que a sua esperança seja renovada para enfrentar os desafios que possam vir no ano de 2021. 2020 foi um ano difícil. Talvez muitos estão se arrastando, contando os segundos para acabar esse ano. Muitos queriam ter pulado esse ano, mas tudo isso o Senhor permitiu para mostrar como a humanidade é frágil e que ela precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. A solução não está numa vacina, a solução está em Jesus Cristo, porque é Ele que nos dá uma viva esperança. Como o apóstolo Paulo fala, Cristo em vós é a esperança da glória. A palavra de Deus nos diz que a nossa esperança está numa igreja, numa religião. Não, a nossa esperança está em Jesus Cristo. Cristo em vós, Ele é a verdadeira esperança da glória. Que Deus abençoe, ó Deus, o restante deste ano e que 2021, que o Senhor continue à frente, guiando os nossos passos, ó Deus, e nos sustentando, nos fortalecendo e nos ajudando a enfrentar a qualquer desafio. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, eu desejo um restante de 2020 com a bênção do Senhor, que você possa ter tirado muitas lições desse ano difícil. A pandemia não acabou, está longe de terminar. A solução não está numa vacina, mas a solução está em Deus, somente em Deus. E que você consagre a sua vida, que você entregue a sua vida a Jesus Cristo. E que você possa buscar a Deus de todo o coração, enquanto Ele te dá a oportunidade. Não despreze a oração. Não despreze a leitura da palavra de Deus e não despreze a comunhão da igreja, porque isso é fundamental para a sua vida. E que você possa caminhar com Deus a cada dia de 2021, enfrentando os desafios. Assim como Jesus disse a Paulo, Ele diz para você, coragem. Que Deus te abençoe e que a sua esperança seja fortalecida nele. Que Deus te abençoe. E conte conosco, conte com o nosso amor e com o nosso carinho, né? Sempre que precisar, tanto eu, pastor Evair, como a minha esposa Tânia, né? E como os presbíteros da nossa igreja, o presbítero Paulo, o presbítero Daniel, estamos à sua disposição para te ajudar naquilo que você precisa. Que Deus abençoe. Então eu desejo as mais ricas bênçãos para a sua vida, para a sua família. Não despreze a oração, não despreze a palavra e não despreze a igreja. Que Deus te abençoe. Grande abraço. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor.
pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, oh meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Ele é digno, Ele é digno. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, essa igreja é digno. Digno é o Senhor, sob o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou.
Senhor Deus, ó Pai, te louvamos, porque nós temos a liberdade de cantar a Ti. Somos gratos, ó Deus, porque mais um ano está se encerrando. E podemos ver, ó Deus, quão bom o Senhor foi com cada um de nós e como o seu cuidado esteve ao longo de toda a nossa vida, de todos os nossos dias. Mesmo com esse ano diferente, o Senhor nos sustentou, o Senhor esteve no controle de cada coisa. O Senhor esteve no controle de cada detalhe da nossa família, do nosso sustento. Obrigado pela liberdade que podemos cantar a Ti, Te glorificar, Deus, Te louvar pelo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por esse dia, obrigado pela Tua palavra, que possamos ser impactados e sempre moldados pela Tua palavra, Deus. Que o Senhor nos dê um bom dia, onde o Senhor esteja presente e possamos colocar como prioridade aquilo que realmente é importante. Te louvamos, Deus, e agradecemos em Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos. Nosso culto mais uma vez está encerrado. Um bom domingo, uma boa semana a todos.